seja muito bem-vindo ao Ensino Bíblico Alicerce. E aproveitando que esse é o primeiro vídeo do nosso canal, eu vou estar me apresentando o projeto para vocês e assim entrando no nosso conteúdo temático aí da nossa série. Eu me chamo Rony Xavier, faço parte do presbitério da AD Família no Altar, igreja localizada em Guarulhos, São Paulo. E esse canal, esse projeto é o reflexo e resultado do nosso ensino bíblico presencial na igreja. E estamos trazendo ele para o YouTube, entendendo que hoje há uma necessidade de grande parte dos irmãos de aprender e se alimentar da palavra e tem feito isso de forma online. E como está proposto até na temática, no nome do projeto, essa questão do alicerce, essa é a nossa fundação, a nossa missão, o nosso projeto, trazer realmente sustentação, fundação, alicerce aos irmãos, um ensino bíblico saudável, coerente, puro e alicerçado na palavra, a fim de que eles cresçam realmente tendo fundamentos em meio a tantos escândalos, a tantas heresias, principalmente que encontramos online sem nenhum filtro. Então estamos buscando fazer algo de excelência, algo de qualidade e algo bíblico, algo fundamentado para edificar a fé de muitos. Então todos os meses teremos aí um tema diferente, séries diferentes, aí divididas em assuntos e conteúdos, para que você possa acessar, ser edificado e aprender mais um pouquinho acerca do reino de Deus. Mentiram para nós, o que não é evangelho. Essa é a primeira série que está entrando agora aqui no canal e nós estamos fazendo um conteúdo de forma organizada, cronológica, e partimos da seguinte questão. O primeiro ponto do nosso ensinamento é o evangelho. O que é o evangelho? Uma das formas de apresentar um conteúdo, uma ideia, um ensino, é primeiro mostrando o que aquilo não é. Então a gente tem por missão nessa série, nesse conteúdo de início, desmistificar algumas coisas, apresentar a mentira, removê-la da vossa mente, do vosso coração, a fim de que entrar com a verdade seja algo mais simples e puro, uma vez que você já conhece o que é mentira, o que não é verdade, o que é falsa teologia, quais são os falsos mestres, como identificá-los. Então a nossa missão com esse conteúdo é justamente isso. Expõe-se a mentira e aí depois você entra com a verdade. Você traz luz às sombras, as mostra, as elimina da vida das pessoas e assim a luz ela vai ter muito mais brilho, muito mais resplendor, uma vez que não há mais sombras para brigar com ela em relação a esse espaço que é o seu coração e a sua mente. Então esse é o nosso propósito com o ensino. Então vamos para o conteúdo de hoje. Mentiram para nós, o que não é evangelho? E só para que nós possamos interagir um pouco aí com vocês, depois deixe nos comentários o que você achou e encontrou, se você ficou surpreso. Mas eu vou falar aqui alguns versículos e você na sua casa pense se você conhece o endereço deles. Vou ler aqui para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, muito conhecido. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Vamos mais um, ver se você conhece o endereço desse versículo aí na sua Bíblia. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Outro, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Outro, o dinheiro é a raiz de todos os males. Faça a sua parte e eu te ajudarei. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Conseguiram achar aí? Eu vou falar algo que pode perturbar alguns irmãos, mas tirando os dois primeiros, Deus amou o mundo e não vos conformeis com esse mundo, todos os outros que eu falei não são versículos, queridos. Eles são só uma prova de que achamos que conhecemos, quando na verdade estamos longe de verdades bíblicas.
Alguns deles são sofismas ou meias-verdades, pensamentos que nos levam a crer em algo, mas que têm o seu fundamento, a sua base incorreta, errada. Ou simplesmente são baseados em ideias bíblicas gerais, mas o fato é que não são versículos e por isso não podem ser verdades absolutas para nós. Pensando você aí na sua casa, quantos desses você achou realmente que era versículo, que geram verdades para você ou na sua família? Isso é falado no meio de vocês com grande frequência como uma verdade bíblica absoluta. Alguém disse uma vez que uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade. Observe que essas ideias não são totalmente descartadas por terem base numa ideia bíblica geral, mas o fato é que não são versículos. Mas isso não impediu de que elas entrassem em nosso meio, em nossos cultos, em nossas expressões e em nossas pregações. Agora, imagine heresias como a palavra de Deus foi enfraquecida pela Bíblia, ou a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus, que são heresias que têm circulado na internet atualmente na voz de jovens pastores, ou que se dizem pastores. Imagine isso sendo replicado por quase ou mais de 1 milhão de pessoas, com a força da velocidade da internet, a informação sendo levada a muita gente. Imagine isso aí sendo replicado daqui a alguns anos e como essas expressões que eu citei, que não eram tão maléficas quanto essas que eu acabei de citar. Imagine isso também entrando em nossos cultos, pregações e expressões. Qual vai ser a repercussão disso daqui a alguns anos? Isso causará extremos estragos na fé, nas famílias e, consequentemente, nas congregações. E, quando confrontados, por que nós não reagimos com profundidade bíblica para combater essas meias-verdades, essas heresias? A resposta, querido, é que, na verdade, nós não conhecemos o suficiente nem para combater essas questões. Ficamos, às vezes, sem palavras ou sem ações porque não temos o embasamento correto para ir contra as heresias. Não contra as pessoas, mas contra as heresias. E assim combater a mentira que está sendo pregada, principalmente na internet, e chega aos nossos jovens, a filhos, a netos, e aí os pais e avós, por exemplo, não têm força porque o pastor da internet tem mais voz dentro de casa do que o seu próprio pastor, a sua própria autoridade familiar. Então isso tem ficado muito difícil e muito complicado. Então precisamos conhecer a verdade a fim de combater e trazer luz à mentira, às trevas. No Brasil, atualmente, existem cerca de 209 milhões de habitantes. E em 2010, 11 anos atrás, o IBGE afirmava que existia cerca de 42 milhões de evangélicos no Brasil. Com um número tão alto de cristãos numa nação, seria de se esperar que injustiças, criminalidades, educação e muitas outras coisas melhorassem, alguns males deixassem de existir ou pelo menos diminuíssem, mas ao contrário disso, eles só têm aumentado de fato. E naquela conta de 2010, não na conta atual, mas na conta de 2010, porque em 2021 o número de evangélicos devem ter passado muito mais do que os 50, eu imagino. Então, na conta de 2010, sendo generoso, 200 milhões de pessoas para 40 milhões de evangélicos, um dividido pelo outro, daria em média 5 pessoas que cada cristão teria que influenciar. Então, ou seja, 200 milhões dividido por 40 milhões, dariam em média 5 pessoas que cada um teria que influenciar na sua vida normal, pessoal, social. Mas eu acho que seria óbvio que isso de fato não acontece, baseando-se aí em nossos números, nas estatísticas. Se você observar, por exemplo, nós não temos nem influenciado os mais próximos a nós. Não temos produzido frutos de arrependimento nem para mudar a vida das pessoas mais próximas a nós, quanto mais os de fora. Isso se dá porque nós nos excluímos de conhecer o que era a nossa obrigação conhecer. Afirmamos amar a um Deus que nós não conhecemos, e não conhecemos as suas verdades deixadas escritas para nós, nas Escrituras. Um estudo americano, eu não me recordo agora a fonte, ele afirmou que, tirando o momento congregacional, no templo, na igreja, na sua casa, em outros locais, apenas 18% dos cristãos leem a Bíblia.
Os outros 82% estão vivendo a sua vida basicamente na sorte do dia, de caixinhas de provérbios ou, como na moda, do pregador favorito do YouTube. Então isso realmente é difícil, complicado e desesperador para a nossa fé. Observemos o cenário atual do gospel no nosso país. Nos últimos 2 anos, eu vou citar só os últimos 2 anos, dezenas de líderes religiosos sendo expostos naquilo que ocultavam, sendo presos, julgados e até assassinados pelos crimes e pecados que ocultavam. Coisas tenebrosas, irmãos, que nos impressionam e só me fazem lembrar da primeira carta de Paulo à igreja que estava em Corinto, no seu capítulo 5. Eu vou ler com vocês. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade. Imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isso é, que alguém se atreva a possuir a mulher do próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem faz uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o ator dessa tal infâmia, em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Irmãos, a nossa igreja é santa e o nosso presbitério é sério. Portanto, a excomunhão daqueles que querem inflamar a igreja e o corpo de Cristo com seus pecados é necessária. Após a conversão, o pecado para o crente deve ser um acidente e não uma decisão. Não me recordo agora qual foi dos teólogos que usou essa expressão, mas tem uma expressão que diz o seguinte, que o falso pastor é o castigo de Deus ao falso cristão. Se não conhecemos a Deus, se desses quase 50 milhões de evangélicos ou mais, eu diria que 20 ou talvez nem 10 verdadeiramente tenha nascido de novo. Isso sim explica a falta de repercussão social do cristianismo no Brasil. É duro falar isso, mas eu estou sendo duro comigo e com vocês, porque observe comigo, 12 homens mudaram o mundo e fizeram o evangelho chegar até nós. E nós tínhamos a função de influenciar 5 pessoas, e não estamos fazendo. E esse vazio, irmãos, de uma igreja gigante em seus números, mas sem nenhum alicerce bíblico, ou às vezes moral, gerou em nossa nação essas teologias mentirosas e esses falsos pastores, que ao invés de dar a vida pelas ovelhas, como está escrito em João 10, tem tirado a vida das suas ovelhas e as destruído. E qual seria, irmãos, a explicação para essa igreja gigante em seus números, mas sem alicerce algum? Qual seria a explicação para isso? E a minha resposta seria a falta de conhecimento bíblico e teológico mínimo. Não conhecemos quem nós afirmamos amar e quem nós afirmamos crer. Aí nós abrimos brecha para a hipergraça, para a teologia coach, para a teologia emotiva, para essas seitas, para esses falsos pastores. Pastores, irmãos, sem atributos pastorais. Leia a carta de Timóteo e a carta a Tito, cartas pastorais. Pastores hoje se levantando sem atributos pastorais. E há também, irmãos, por parte do povo, o desejo, o empenho, a disposição em seguir esses líderes ou falsos líderes. E eu quero utilizar um texto para a ilustração de um assunto ou de uma explicação. Eu não vou fazer o estudo aprofundado do texto, eu quero utilizar ele como figura de linguagem, como um pano de fundo para a ilustração que eu quero aplicar, ok? Êxodo 32, versículo 1 diz assim: O povo viu que Moisés demorava a descer do monte. Então reuni-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós. Observe, irmãos, a figura de linguagem. Na ausência
do homem de Deus, o povo lhe pede para alguém que lhes faça um Deus que os leve, alguém que os leve para o lugar desejado, o lugar de descanso, o lugar da prosperidade. Então, na ausência do homem de Deus, o povo pede que lhes façam alguém, que se levante alguém, para que os leve para o lugar desejado, o lugar de descanso, o lugar da prosperidade. Gente, isso se encaixa perfeitamente nisso que a gente quer explicar para vocês aqui nesse conteúdo de hoje, que não é uma aula. Hoje é uma introdução ao conteúdo. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar mais aí no assunto, mas a gente está introduzindo o conteúdo e essa temática. E essa ilustração se encaixa perfeitamente. Observe, o clamor se dá pela parte do povo da necessidade de ter alguém que os conduza, que os leve até o lugar que eles esperam estar. Esse lugar seja de desejo, de descanso, de status, de conforto. A necessidade ela se dá por conta disso. O clamor do povo é que se levante alguém e os leve para onde eles acham que devem estar. Mas o conhecimento bíblico nos leva até onde? O conhecimento bíblico nos leva até Deus. E Ele vai nos conduzir através do seu conhecimento, da palavra, do Espírito Santo, do seu senhorio em Cristo Jesus, aonde devemos estar. E é aí onde mora toda a diferença. Onde queremos estar e onde devemos estar. Então, o conhecimento bíblico nos levará até Deus. E Deus nos conduzirá até onde nós devemos estar, ou seja, o centro da sua vontade. Uma fé, irmãos, sem alicerce e profundidade, gerou uma geração de cristãos infantilizados que não tem filtro algum. Eles passaram a crer que a igreja é o galpão, a liturgia foi alterada para agradar a todos, a mensagem foi alterada, o pecado é erro, Jesus não é mais o centro da mensagem, mas é a nossa vida e o nosso bem-estar. E o excesso de contextualização com o mundo gerou palco e não altares. E os pastores que vieram foram os pastores estilosos, que não carregam mais atributos mínimos pastorais para exercer o chamado ministério. E esse povo que passou a congregar no galpão, a dizer que era da fé, mas infelizmente não foram conduzidos nem ao arrependimento e nem a uma transformação em sua maioria. E nas novas teologias, Deus é obrigado a perdoar a tudo e a todos, sem arrependimento e mudança daqueles que querem servi-lo, e a congregação passou de ser a congregação dos santos para um local repleto de pessoas que estão obstinadas no pecado e na sua vida caída. A.W. Tozer disse o seguinte: coisa terrível é a ideia de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles. Coisa terrível é a ideia de que os cristãos podem servir a Deus do jeito deles. Spurgeon dizia: a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Como eu falei, irmãos, hoje é só uma apresentação. A gente não vai aprofundar o conteúdo de forma sistemática. Nós faremos isso nas próximas aulas em diante. Mas dentro dessa temática proposta, eu achei necessário isso aqui, essa introdução, essa exposição de assuntos, esse choque de realidade, para que alguns irmãos dimensionem e tenham noção do que está realmente acontecendo aí fora, irmãos. Nem toda igreja é séria, nem todo pastor é pastor, nem toda congregação é uma congregação. Então, esse choque de realidade é necessário para que você abra seus olhos. E é um evangelho quase sensual. Eles trazem o povo para dentro, sem necessariamente conduzi-los ao arrependimento e à mudança. E por estarem sorrindo e com a fala mansa, eles disfarçam o engano. Isso é algo perigosíssimo. Olha o que diz em Provérbios 27, 5 ao 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos dos inimigos são enganosos. Não faz sentido, irmãos, aceitar um tipo de pessoa na sua congregação, na sua igreja, que Cristo recusará na eternidade. Então a transformação, a nova natureza é fundamental. Ela é a base disso tudo. Sem isso, são só pessoas vindo a um clube se encontrar. Isso se dá pela falta de alimento verdadeiro,
que os pastores estão dando ao seu rebanho. Então é necessário uma mudança nesse aspecto, nesse sentido. Precisamos de alimento de verdade. E a despeito do que muitos falam, principalmente na questão da hipergraça, da teologia da cultura, eles dizem que tudo é amor, mas com exceção da doutrina. Quando se fala de doutrina, não se fala de amor, mas esquecem que o amor de Deus, em um de seus aspectos, ele é doutrinal. Hebreus 12, 5 ao 8, diz o seguinte: E vocês se esqueceram da exortação que lhe é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreza a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então, para explicar tudo isso, nós estamos iniciando hoje esse projeto de ensino bíblico alicerce. E como eu falei no início, o nome tem tudo a ver com o projeto em si. A nossa intenção, a nossa missão é formar nos irmãos fundação, alicerce, junto com o presbitério da nossa igreja, a fim de ter um corpo de Cristo, saudável, edificado, e ver os irmãos crescendo na graça e no conhecimento, para que com o alicerce eles venham ser como a casa que foi construída sobre a rocha e não venham cair por coisa alguma. Trabalharemos mensalmente com temas organizados em séries de ensino, cada mês um tema, cada tema uma série, a fim de abrir e fechar raciocínios. Queremos não ser tão longos nos assuntos, ser um pouco mais práticos, fazer os irmãos se entenderem. Eu acho que essa é uma das grandes características e um dos grandes talentos de quem ensina a palavra. Ser entendido por leigos e doutos, se fazer entender em qualquer contexto e situação. E a gente quer abrir realmente, fechar raciocínios, deixar as coisas claras para que você possa levar isso para a sua vida real, para o chão da vida. Entendemos que é muito bom o ensino do grego, do hebraico, da teologia sistemática bem aprofundada, mas precisamos de um ensino que no chão da vida nos faça sentido, que alguém que está chegando agora consiga entender, assim como alguém que já está muito longe, já está aprofundado, já está alicerçado, já está sendo ensinado. Mas para quem está chegando agora, para quem tem pouco conhecimento, também precisa ser alicerçado nesse conteúdo, precisa entender. Então a gente quer fazer isso, que no chão da vida a teologia, o ensino bíblico correto, faz sentido e tenha aplicação, tenha reverberação total na sua vida, a fim de que a gente mude essa estatística de cristão sem repercussão social na nação. Então, série de março, mentiram para nós, o que não é evangelho. Estaremos aí estudando acerca de sofismas, heresias, seitas, falsos mestres, falsas teologias. Não perca por nada, vai ser um conteúdo muito bom de edificação para a nossa vida. E após encerrar o que não é evangelho, nós traremos aí o ensino realmente do que é evangelho. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho aí das notificações. Deixe nos comentários aí o que você achou acerca do assunto e nos vemos no próximo vídeo, ok? Um abraço a todos, fiquem na paz.